Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Ética, Valores e Saúde na Escola, na disciplina Temas Transversais e Estratégia de Projetos. Hoje nós vamos conversar sobre as etapas básicas de um projeto e como se constrói uma rede. O nome da aula é Estratégia de Projetos e a Construção da Rede. Eu sou o Ricardo Fernandes Pátaro. Bom, vamos às etapas de um projeto então. O projeto tem início com a escolha de um tema transversal, que nós chamamos de grande tema. No caso de nossa aula, vamos usar o exemplo de um projeto elaborado com crianças de 10 a 11 anos de idade do ensino fundamental. Neste projeto, o tema transversal foi baseado no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo conhecido como Direito à Educação. Então, este foi o grande tema que é escolhido geralmente pela escola ou pelo grupo de professores de uma série, por exemplo. Este grande tema vai ser apresentado aos alunos e alunas. Esta seria a segunda etapa do projeto. Ocorre, então, uma aproximação ao grande tema. O professor leva informações, imagens, para que sejam trabalhadas com os alunos no intuito de aproximá-los à problemática do projeto. No caso do projeto que estamos usando como exemplo, o professor levou algumas imagens disponibilizadas no site da ONU e algumas informações a respeito da educação no Brasil. Então, a quantidade de jovens que estão fora do ensino médio ou fora da universidade e até mesmo a quantidade de pessoas que gostariam de voltar a estudar. Esta etapa é importante, ela pode levar algumas aulas, não é? E é ela que vai possibilitar que os alunos e alunas escolham uma temática mais específica para estudarem dentro do projeto. Esta seria a terceira etapa do projeto, a escolha de uma temática mais específica. Ocorrem então algumas discussões, os alunos sugerem temas para estudar e o professor auxilia os alunos e alunas no entendimento do que cada um desses temas possibilitaria em termos de um estudo transversal. No exemplo do projeto que nós estamos analisando, alguns dos temas sugeridos pelas crianças foram crianças fora da escola no Brasil, educação para a paz e respeito, crianças que não têm escola perto de casa, trabalho infantil e educação no Brasil e dificuldades nas escolas públicas. O tema escolhido depois das discussões e depois do acompanhamento do professor foi trabalho infantil e educação no Brasil. Uma vez então definido o tema, a temática específica do projeto, nós passamos à elaboração das perguntas do projeto. É uma etapa em que parte-se do interesse das crianças, na elaboração de questões que elas gostariam de saber sobre a temática que foi escolhida. No caso do nosso projeto, gostaria que vocês olhassem aqui a rede, que tem o tema escolhido pelas crianças com a ajuda do professor, trabalho infantil e educação no Brasil, e as perguntas finais. Essas já são as perguntas que foram para a rede do projeto. É importante destacar que antes da escolha dessas perguntas, geralmente ocorre uma dinâmica em que as crianças elaboram perguntas individualmente, depois essas perguntas que foram elaboradas individualmente são discutidas e trabalhadas em pequenos grupos. Esses pequenos grupos juntam perguntas, reelaboram, conversam sobre suas perguntas e apresentam ao grupo classe. E no grupo classe, então, todas as perguntas reelaboradas coletivamente vão ser votadas e escolhidas para fazer parte ou não do projeto final. No nosso projeto, como vocês podem ver, as perguntas escolhidas foram o que o governo e nós podemos fazer para ajudar as pessoas que estão sem estudar, o que a polícia faz quando vê uma criança sendo explorada, uma pergunta tipicamente de crianças mesmo, dessa faixa etária, que centra na polícia todas as decisões importantes, e uma pergunta um pouco mais extensa, por que existe exploração no trabalho de crianças e por que elas, as crianças, trabalham em serviços pesados se quem tem que trabalhar são os pais. Então, esta etapa do projeto expressa as questões que as crianças querem investigar, querem buscar saber sobre a temática transversal. Uma próxima etapa seria o planejamento docente. Como vocês podem ver, aqui a rede, nesta etapa, vai ser
preenchida com os conteúdos que o professor, dentro do seu papel, vai escolher para trabalhar aquela temática, aquelas questões, junto com as crianças. No projeto que nós trazemos como exemplo, o professor escolheu alguns conteúdos de matemática, como resolução de problemas, porcentagem, frações, de português, trabalho com textos, relato, discurso direto, pontuação, trabalho com acentuação e ortografia, e também alguns conteúdos, né, da disciplina de História e de Ciências. Elaborado, então, o planejamento inicial feito pelo professor, nós partimos para a busca de respostas a essas perguntas, né, que estão na rede. O projeto segue, então, com atividades e pesquisas que vão buscar respostas às perguntas das crianças, com a ajuda dos conteúdos que o professor selecionou para trabalhar no projeto. Não é? A rede, então, essa rede que nós acabamos de ver, vai promover um auxílio no registro, né, das relações que vão sendo estabelecidas entre os conteúdos disciplinares e a temática transversal do projeto. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com 3 exemplos de atividades e vamos ver como essas atividades ficam registradas na rede do projeto. Temos aí um exemplo de uma atividade de matemática, um exemplo de uma atividade de ciências e uma atividade relacionada à língua portuguesa. Vamos então novamente à rede que nós vimos anteriormente. Aqui, então, os conteúdos já estão colocados pelo professor, as questões das crianças, que vocês podem ver dentro dos retângulos, e o tema específico escolhido também pelas crianças a partir do tema mais amplo que o professor tinha colocado anteriormente, que se relacionava ao artigo 26, Direito à Educação. Eu gostaria que vocês observassem a questão que está abaixo aí na tela de vocês. Por que existe exploração no trabalho de crianças? Por que elas trabalham em serviços pesados, se quem tem que trabalhar são os pais? Para trabalhar com esta questão, foram usados conteúdos de matemática relacionados a problemas matemáticos e também o conceito de fração. Então, a rede registra essas atividades com esse tracejado que vocês estão vendo aí. Se observarmos a legenda, vamos ver que esse tracejado está representando o plano de aula docente. Isso estava planejado desde o início do projeto pelo professor. No trabalho com esta pergunta que nós estamos vendo aqui, ocorreu, no entanto, um imprevisto. A partir de uma dúvida das crianças, o professor precisou trabalhar com um conteúdo que não estava previsto, conteúdo de média aritmética. Então, nós vemos que esse conteúdo entra na rede como um imprevisto e ele recebe esse pontilhado para identificar que foi uma atividade não prevista. Embora o professor não tenha previsto o trabalho com esse conteúdo, durante uma aula as crianças manifestaram uma dúvida e o professor precisou lançar mão de alguns exemplos, precisou elaborar uma aula, precisou ensinar as crianças a trabalharem com média. Então, o trabalho com a rede registra esse imprevisto e valoriza isso na prática de ensino do conhecimento escolar. Além disso, alguns conteúdos de história relacionados a desigualdades no Brasil também foram trabalhados para ajudar as crianças a responderem à questão, porque existe exploração no trabalho de crianças. Então, isso fica registrado na rede. Um outro conteúdo que foi trabalhado está dentro ali da disciplina de ciências, né? A partir de um outro imprevisto, como nós podemos ver ali, sistemas do corpo humano, as crianças tiveram algumas dúvidas e o professor precisou, então, abordar esse conteúdo que inicialmente não estava previsto no planejamento docente. Este conteúdo, mais uma vez, ajudou as crianças a entenderem que a exploração no trabalho de crianças, o trabalho precoce, pode trazer alguns problemas de saúde que afetam o corpo da criança, os sistemas do corpo de maneira geral. Para encerrar nossos exemplos, temos agora uma série de atividades que se relacionaram ao conteúdo de português. Então, as crianças escreveram um texto narrativo em discurso direto, trabalharam com a correção desse texto, tonicidade, acentuação, pontuação, aprenderam a pontuar e trabalharam também com ortografia. Tudo isso para representar, para escrever, para produzir um texto que expressasse uma relação de trabalho exploratória entre uma criança e o seu patrão, né?
Estas são algumas das relações estabelecidas ao longo do trabalho com estratégia de projetos, né? E na próxima tela nós temos a rede final desse projeto. Vocês podem ver que existem inúmeras relações que foram traçadas, além daquelas que nós já conversamos, e a rede fica então registrada, representando as relações, representando a interdisciplinaridade, né, as relações entre as disciplinas que ajudam a responder às perguntas relacionadas à temática transversal do projeto. Bom, estamos chegando ao final de nossa aula e eu gostaria de retomar então as etapas de um projeto. Como nós vimos, a primeira delas é a escolha de um tema amplo relacionado à formação em valores. Este tema amplo é escolhido pela escola ou pelo professor, pelo grupo de professores de uma série. Depois de escolhido esse tema amplo, essa diretriz que vai nortear os estudos de aproximação com as crianças, o professor então escolhe algumas informações, leva materiais para que as crianças estudem esse tema e possam escolher dentro deste tema uma temática mais específica que será então estudada, investigada no projeto. Depois de escolhida essa etapa mais específica para ser estudada, as crianças vão elaborar perguntas. Essa seria a quarta etapa do trabalho com o projeto. De posse das perguntas das crianças, o professor vai planejar as estratégias e metodologias, articulando as perguntas com os conteúdos disciplinares. Esta seria a quinta etapa do trabalho com projetos, já construindo a rede. E a sexta etapa seria uma busca coletiva de respostas às perguntas do projeto, quando então a rede vai servir para registrar as relações estabelecidas ao longo do trabalho com a estratégia de projetos. Espero que esta aula tenha lhe ajudado a compreender as etapas básicas de um projeto e como se constrói uma rede no trabalho com a estratégia de projetos na escola. Lembre-se que todo o material referente a esta aula está disponível no seu ambiente de aprendizagem. Acesse e até a próxima.